Damos início a mais uma conversa sobre aves com o Gonçalo Elias, que está aqui para nos falar da sua 36ª espécie na sua lista pessoal, o andorinhão pálido. E isto foi em Vendas Novas. Olá, Zé. É verdade. Vendas Novas, Distrito de Évora, portanto, voltamos agora ao Alentejo, que foi, recordo que o Distrito de Évora foi onde eu inaugurei a minha lista, na altura na Torre da Gadanha, e a Torre da Gadanha é uma estação da linha do Alentejo, da linha de comboio que vai para Évora e Beja, e esta observação do Andorinhão Pálido também foi numa estação de comboio, mas foi na estação de Vendas Novas. O que acontece é que eu ia no comboio na direção de Beja, e foi uma observação muito surpreendente, porque eu ia no comboio, levava, ainda era aqueles comboios que dava para abrir a janela, e eu sempre gostei de meter a cabeça de fora da janela, quando isso era permitido, e quando chegar nessa viagem levei os binóculos para ver o que é que aparecia, e quando chega à estação de Vendas Novas, aquilo era ao final da tarde, eram para aí, isto era em julho, mas eram para aí umas 7 da tarde, ou 7h30, ainda havia sol, e vejo uns andorinhões a voar ali em redor do edifício da estação durante aqueles 3 ou 4 minutos em que o comboio está parado na estação de Vendas Novas. E eu começo a olhar, os bichos estavam a voar muito baixinho, ali perto do edifício da estação, ao lado do comboio, e eu estava à janela, começo a observá-los. Houve ali qualquer coisa que me chamou a atenção. Eu já conhecia o andorinhão preto de ver com o meu tio, que eu já falei em conversa anterior, eu já conhecia o andorinhão real, embora nesta altura ainda não estivesse na minha lista, mas já tinha visto o andorinhão real com o meu tio antes de eu ter inaugurado a minha lista, mas para mim só havia esses dois. Só que o guia de campo realmente referiu ao andorinhão Paulo. E eu, em Vendas Novas, quando olho para aqueles andorinhões, houve ali qualquer coisa que eu achei estranho. Eles eram muito castanhos, eram clarinhos, e a vocalização era diferente. Foi algo que me chamou a atenção. Eu, na altura, não sabia distinguir, mas notei que havia ali algo diferente. Depois pus-me a olhar para as aves, pus-me a olhar para o guia, pus-me a olhar para as aves outra vez, olhei para a descrição, isto durante os breves minutos que o comboio teve na estação, mas realmente estive a vê-los muitíssimo bem, porque estavam perto, e então é que eu cheguei à conclusão que estava ali a ver andorinhões pálidos. O guia dizia que ocorriam em Portugal, embora a informação nessa altura fosse ainda relativamente escassa, e portanto eu ao princípio estava um bocadinho inseguro, mas depois realmente eu vi-os tão bem, não eram nada pretos, eram cor de café com leite. Eu é que nunca tinha visto isso com o meu tio, e portanto para mim foi assim uma surpresa algo inesperada, mas foi nessas circunstâncias, a partir da janela do comboio, que eu faço a primeira observação de Andorinhão Paulo. Nós Depois, já tivemos, de facto, a falar sobre o andorinhão preto. É uma espécie que, como esta, na realidade tem uma vida essencialmente aérea, não é? Mas eles não são de se misturar, pois não? não, ou seja, há localidades em que ocorrem as duas espécies. Eu já vi isso em várias localidades do país, por exemplo, em Lisboa, na Covilhã, em Elvas, em Porto Alegre, em Viseu, entre outras. Portanto, em várias localidades ocorrem as duas espécies, mas eles não, que eu saiba, não costumam formar colónias mistas, até porque eles frequentam locais de reprodução um bocadinho diferentes, o sítio onde constrói o ninho. Por exemplo, os andorinhões pretos gostam de fazer ou em buracos de árvores, ou entre blocos de granito, como há, por exemplo, nos castelos ou em certas construções urbanas ou rurais, portanto, casas ou edifícios maiores em vilas e aldeias, portanto, muitas vezes nas fendas entre as pedras. Já os andorinhões pálidos preferem fazer, por exemplo, debaixo das telhas, isto quando é, por exemplo, em edifícios habitacionais e não só, ou então no tipo de construções, por exemplo, também em estações ferroviárias, já vi, ou então até em locais mais naturais, nomeadamente ribas, grutas e falésias costeiras. Portanto, há algumas diferenças, e como os locais preferenciais são diferentes, isto também faz com que as colónias normalmente não sejam mistas, só que eles podem formar bandos mistos em alimentação, isso é muito frequente. E por Sim, isso, e aí quando se trata de ir à comida, sei lá, eles comem também insetos em voo, não é? Portanto, sim, se além é de que ali que eles andam. eles podem andar voar, aliás, dezenas de quilómetros até chegar aos locais de alimentação. De facto, isso é um Mas, aspecto interessante, não é? é, Eu em conversa com o Carlos Pacheco aqui há uns tempos atrás, em que eu referia a colónia que existe aqui na Serra da Arrábida, que já está a ser monitorizada há muitos anos,
e que eles fazem de facto voos de longa distância. Longa distância. Bom, essa colónia tem um longo historial e, aliás, eu acompanho esse projeto quase desde o início. Por isso é que o Andronhão Pálido também é uma espécie que me diz muito, porque eu tenho dedicado bastante tempo a estudar a espécie. Essa colónia foi descoberta, ou pelo menos assim do ponto de vista ornitológico, em 1990, por um responsável da Associação A Rocha, que fica no Algarve, e que estava em visita à Serra da Arrábida. E ele descobriu lá a colónia numa gruta e resolveu pôr uma rede para anilhar. E anilhou uns quantos, isto em abril de 1990. Depois, no ano seguinte, voltou lá e voltou a pôr uma rede e voltou a apanhar mais uns quantos, incluindo recapturas do ano anterior. E em 92, em 1992, eu fui lá também com um dos membros da associação e participei na sessão de anilhagem dos andronhões no mesmo local, dos andronhões pálidos. E, entretanto, eu no final de 92 tirei a minha credencial de anilhagem e a partir de 1993, eu e outro anilhador, que na altura estava no ICN, que era o Luís Costa, começámos nós a fazer, a partir daí a Associação A Rocha não participou, mas tem o mérito de terem eles feito as sessões iniciais, quando escolheram a colónia. A partir de 1993, eu e o Luís Costa passámos todos os anos a monitorizar aquela colónia, a fazer. Inicialmente fazíamos uma visita, mas depois passámos a fazer 3 visitas por ano. Nos últimos anos tem sido mais o Carlos Pacheco, efetivamente, que eu não tenho ido nos últimos 3 ou 4 anos, mas desde 1993, perdão, desde 1992 até 2019 eu fui todos os anos. Portanto, agora tem sido mais o Carlos Pacheco e mais um ou dois elementos. Ou seja, a composição da equipa já foi mudando, mas esta colónia tem sido visitada anualmente, sem interrupção, desde 1990. E que eu tenha conhecimento, é o projeto de monitorização com anilhagem dirigido a uma única espécie há mais tempo a decorrer em Portugal. Espero não estar a dizer aqui nenhuma incorreção. Portanto, há projetos que já duram há mais tempo, mas não dirigidos a uma única espécie. Portanto, assim, dirigido a uma só espécie, que eu saiba, é o projeto há mais tempo a decorrer em Portugal, porque já dura há 34 anos, né? Desde 1990. E no âmbito deste projeto já descobrimos coisas interessantíssimas. Em cada sessão normalmente apanha-se 20 ou 30 indivíduos, muitos deles já anilhados de anos anteriores, o que nos permitiu, entre outras coisas, encontrar indivíduos particularmente longevos. O nosso recorde é uma ave com 18 anos, portanto, recapturada 18 anos depois da anilhagem inicial, e temos vários casos com 17 18 anos também. supera aquilo que é a expectativa média de vida desta espécie. Eu sei que no caso do andronhão preto o recorde é 21 e no caso do andronhão real vai aos 26. No caso do andronhão pálido eu não tenho conhecimento de informações publicadas. Portanto, eu tenho ideia que supostamente tem indicação entre 10 e 15 anos de longevidade, mais ou menos. Talvez, mas eu penso que há muito menos dados do que no caso do andronhão preto. É Bom, e portanto, a primeira fase do estudo foi começarmos também a tentar perceber como é que se efetuavam as mudas, como é que variavam os pesos e como é que era a fidelidade e a longevidade das aves. Depois, a partir de 2012, nós demos início a uma nova fase do estudo, 2012 ou 2013, não tenho agora de cor o ano, mas com a participação de um anilhador estrangeiro, que eu também já mencionei aqui a propósito do andronhão preto, que é o Lyndon Kersley, que faz também estudos com o andronhão preto na Bélgica, onde reside, aplicando uns dispositivos que se chamam data loggers, que é uma espécie de umas mochilinhas que se põem nas costas das aves, e aquilo é preso com um cordel fininho, um cordãozinho fininho a fazer de arnês, e depois as aves voam e aqueles data loggers, portanto, aqueles dispositivos não transmitem, aquilo é apenas receptor, recebem os dados normalmente da intensidade da luz, entre outros aspectos, e depois só quando se recaptura as aves é que se consegue então recuperar o data logger e extrair os dados, e a partir das horas de nascer e pôr do sol é possível calcular a posição geográfica, ou seja, latitude e longitude. Grosso modo é assim que isto funciona. Exceto nos equinócios. Nos equinócios há um grande problema, porque nos equinócios só consegues saber a longitude, mas não a latitude. Porque nos equinócios os dias têm 12 horas, 12 horas de dia e 12 horas de noite em todos os lugares do planeta. Portanto, há ali uns dias em redor do equinócio em que não consegues saber a latitude. A longitude consegues sempre saber pela hora de nascer do Sol. Pronto, e nós começámos a aplicar esses loggers. Nos primeiros anos foi uns dispositivos um bocadinho mais básicos do que atualmente, porque agora a tecnologia tem evoluído muito. Agora os dispositivos já são mais sofisticados e já recolhem outros parâmetros também. E basicamente tem sido possível saber mais sobre algo que não se sabia até há poucos anos, que é onde é que estes andronhões passam o inverno.
e então nós descobrimos que eles vão invernar sobretudo na costa ocidental, ali numa zona, perdão, na África Ocidental, mas abaixo do Saara, ali numa zona que se estende mais ou menos desde o Mali da Mauritânia, passando depois pela costa do Marfim, estendendo-se a leste até à Nigéria. Portanto, desde essa zona, mais ou menos, na Mauritânia, Senegal, e depois estendendo-se para leste, e andam ali num voo que vai mudando às vezes de umas regiões para outras, porque há uns que invernam mais perto da costa, há outros que invernam mais em zonas terrestres, mas o que nós percebemos é que eles são muito móveis durante o inverno, até porque eles passam o inverno sempre a voar, não vêm à terra, portanto voam durante o dia e durante a noite. Vimos que alguns indivíduos, por exemplo, preferem situar-se a norte da chamada zona de convergência intertropical, que é a zona onde se encontram os ventos alísios, que está um bocadinho a norte do Equador ou um bocadinho a sul, dependendo da época do ano. Há outros que invernam mais perto da costa e então esses procuram ali a zona de convergência entre os ventos de terra e os ventos do mar, a brisa do mar, e vimos também que a altitude de voo vai variando ao longo do dia. Portanto, há períodos do dia em que eles vão mais alto e períodos do dia em que eles vão mais baixo. Portanto, a nossa interpretação é que eles também vão um bocadinho atrás das massas de insetos e essas massas, a posição delas vai variando em função da hora do dia. E, além disso, nós também consideramos que os andorinhões vão aproveitando digamos, este regime de ventos para conseguirem voar e alimentar-se com o mínimo de dispêndio de energia. Este tem sido, assim, de forma muito resumida, os resultados que nós temos conseguido através deste estudo, que pretendemos continuar. É um estudo que realmente já tem muita informação acumulada e, portanto, tem sido assim que tem decorrido este estudo na colónia da Rábida. Sei que, entretanto, uma outra equipa começou no norte do país, em Vila Nova de Famalicão, a estudar também uma colónia de andorinhões que lá existe. Tanto Vila Nova de Famalicão, que é no distrito de Braga. Esse estudo é muito mais recente, penso que começou há 3 ou 4 anos, não sei agora precisar o ano exato, mas é relativamente recente. Portanto, a ideia, e essa colónia é urbana, portanto, aí as aves nidificam edifícios e nós estamos a tentar também comparar os dados das duas colónias para perceber se há semelhanças e se há diferenças em termos dos parâmetros reprodutores, das datas de migração e por aí fora. Portanto, eles são fiéis então ao local de nidificação. Muitos indivíduos, sim, não sei se todos, mas muitos deles voltam ano após ano ao mesmo local para se reproduzir, precisamente. Esta é também uma ave, como tinha há pouco referido, em relação ao andorinhão preto também, extremamente adaptada à vida aérea, não é? Portanto, elas basicamente também só vêm à terra para o ato reprodutivo, o resto da vida deles é Não, passar nem é para o ato reprodutivo propriamente dito, porque os andorinhões copulam no exatamente, ar. é mais para a postura, porque os ovos é que não podem ser postos no ar, porque senão caem e partem-se. Portanto, eles vêm à terra para poder colocar os ovos e fazer a incubação e cuidar das crias enquanto elas não voam. É a única parte que eles tratam em terra, que é uma coisa que dura 3 ou 4 meses. Aliás, há um pormenor acerca da reprodução desta espécie que é interessante, que é o seguinte, que é possibilidade, mas nós ainda não temos informação muito conclusiva sobre isto, mas uma das primeiras pessoas na Europa que investigou a fundo esta espécie é um senhor que mora em Gibraltar e que é ou foi diretor do Museu de História Natural de Gibraltar, que é o Clive Finlayson, e ele fez há muitos anos um trabalho, até penso que foi uma tese de doutoramento, se não me falha a memória, em que ele estudou a pormenor os andorinhões e chegou à conclusão que os andorinhões pálidos, pelo menos na zona de Gibraltar, têm duas posturas, portanto, fazem 2 ciclos reprodutores completos, ao contrário do andorinhão preto que só faz um. E nós até agora ainda não conseguimos, enfim, os nossos dados sugerem que as aves da rábida partem relativamente cedo e, portanto, pelo menos algumas poderão não fazer as duas posturas. Até que nós fomos tirando, ao longo dos anos, fomos tirando medidas dos pesos e as aves são muito mais pesadas em maio e no início de junho depois os pesos diminuem e depois na ponta final da época não há novamente um aumento. Isto se o peso estivesse relacionado com os ovos. Portanto, é algo que eu gostaria de perceber melhor se aplica nesta colónia também, porque o facto de eles terem duas posturas em Gibraltar não significa que aqui aconteça a mesma coisa. Portanto, é um aspecto que ainda está sob investigação. Mas, de qualquer forma, fica a nota de que há informações de que, pelo menos em Espanha, ou neste caso em Gibraltar, que não pertence à Espanha, mas pertence à Península Ibérica, que aí eles farão duas posturas. Portanto, é uma das diferenças também face ao andorinhão preto.
Ok. Uma das coisas realmente interessantes nesta espécie, nós não temos falado de biometrias, tipicamente é um assunto que não lhe temos tocado, mas eu por acaso tenho alguma curiosidade em relação a esta espécie, porque talvez seja engano meu, mas dá a sensação que ela tem, digamos, uma envergadura que é qualquer coisa de extraordinário para, considerando o comprimento da ave, ou é só, ou é apenas, digamos, eu confesso, não andei a estudá-las todas para confirmar e verificar se estas proporções são, se são assim aplicadas a outras aves também, ou se Não, estes se destacam. Mas fico um bocado com essa sensação que eles realmente têm uma envergadura de asa extremamente grande. as asas são longas e isso é típico de aves que passam muito tempo no ar. Portanto, de uma forma geral, as aves, quanto mais precisam de voar, mais longas são as asas. Por oposição, aves que passam muito tempo no solo, como é o caso da carriça, e que voam muito pouco e fazem voos muito curtinhos, têm muito curtas, porque não precisam de asas longas. Agora, o andorinhão tem realmente asas muito longas porque passa muito tempo no ar e isso dá-lhe muito mais aerodinamismo e consegue voar com menos esforço. Portanto, Sim, mas ela é muito eficiente a voar, não é? Até nas próprias escolha dos ventos e tudo mais, não é? sim, claro, mas é assim, estas aves já têm um aerodinamismo que lhes permite tirar o maior partido das condições que encontram. Agora, eles também são muito rápidos a voar e conseguem mover-se rapidamente de uns sítios para os outros para aproveitar as condições de vento, para minimizar o gasto de energia, como eu disse, e também para irem atrás dos insetos. E, portanto, eles vão escolhendo os sítios em função das condições. Aliás, eu creio que até referiste a propósito do andorinhão preto, na altura da migração, como agora, por exemplo, no outono ou também na primavera, é frequente ver bandos de andorinhões a migrar atrás de sistemas frontais. Portanto, passam uma tempestade e eles vão atrás depois da tempestade, às vezes parou de chover e vê-se bandos de andorinhões a passar em migração, porque eles estão a aproveitar o embalo, digamos assim, daqueles ventos para conseguirem fazer uma parte da viagem aproveitando os ventos favoráveis. Com energia mínima, não é? Claro, obviamente, mas é assim, toda a energia que puder ser poupada pode depois ser canalizada, nomeadamente para as funções de procriação. Portanto, a migração já em si é um processo extremamente exigente do ponto de vista de gasto de energia. E, portanto, se houver períodos em que se consegue, olha, vamos fazer esta comparação. Imagina que vais fazer uma viagem de bicicleta, né? A viagem de bicicleta longa, assim, uma coisa de muitas dezenas de quilómetros, tem subidas e tem descidas. Tu nas descidas consegues como é que eu ia dizer, consegues ganhar terreno sem ter que pedalar e, portanto, tu deixas-te levar pelo embalo, não precisas estar ali a fazer esforço de pedalar, porque a força da gravidade trata disso. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, é aproveitar as fases, os momentos em que tens uma força que te vai empurrando na direção certa e, portanto, aí podes reduzir o dispêndio de energia. E estás a precisar de uma bicicleta elétrica. Eu já não tenho bicicleta há muitos anos, mas sempre fui muito amigo de pedalar e fiz grandes passeios. Aliás, em breve vamos falar de uma expedição também que eu fiz de bicicleta e que também me deu direito a umas espécies novas. Boa, boa. Esta possibilidade deles fazerem as duas posturas que tinhas a referido há pouco, eu realmente já tinha lido algumas coisas sobre isso, mas não referia exatamente onde é que tinham sido capturadas esses dados ou essas informações, e não deixa de ser interessante. Agora, isso significa que provavelmente o período digamos, de alimentação das crias e da própria eclosão dos ovos e tudo mais deve ser curto, com certeza, não para Não, não, pelo permitir. contrário, é muito longo, é muito E longo. ainda assim É fazem porque duas as posturas. crias de andronhões, apesar de serem aves relativamente pequenas, demoram, salvo erro, 6 semanas desde que eclodem dos ovos até conseguirem voar. Isto significa que nas zonas, como em Gibraltar, que eu já referi, como as zonas em que eles fazem duas posturas, portanto, dois ciclos reprodutores completos, têm uma época de reprodução extremamente longa, que pode chegar aos 7 ou 8 meses, e, portanto, chegam em março e partem em outubro ou novembro, e depois acabam por passar pouco tempo em África, pelo menos os indivíduos que Então fazem esses vêm dois ciclos cedo e vão reprodutores. tarde. Em muitos casos, sim. Aliás, os andarilhões pálidos começam a chegar ao sul do país logo no final de fevereiro e início de março. Em São dos alguns primeiros sítios migradores, então. são. Mas não quer, atenção, como eu disse há pouco, não quer dizer que todas as colónias e todos os indivíduos façam este ciclo de duas posturas.
Sabe-se que isso acontece em algumas zonas, mas não devemos também agora extrapolar, porque de facto as estratégias reprodutoras podem ser diferentes consoante as regiões. E até agora, na colónia da Rábida, não temos ainda dados muito claros que nos permitam concluir a mesma coisa. Eu tenho uma ideia de ter lido uma vez uma referência ao facto que realmente as partidas são um bocadinho tardias e que estão muito dependentes de facto das condições atmosféricas, que elas podem ficar às vezes até mais tarde se não se reunirem as condições Eventualmente, mas também o que nós necessárias. reparamos na colónia da Rábida é que as aves não partem todas à mesma altura. Nós colocamos loggers em vários indivíduos e nós sabemos que eles partiram porque vemos, lá está, vemos pelos dados de latitude e de longitude, e há uns que partem logo em agosto e há outros que só partem a meio ou final de setembro. Portanto, o facto de eles nidificarem colonialmente não significa que migrem todos em conjunto. Eles podem ir partindo cada um deles quando assim decide. Ok. E um outro aspecto ainda também em relação a estes movimentos deles, como é que é isso em altitude? Eu tenho uma vaga ideia que estas aves gostam de voar até bastante alto. Podem voar a 1000 metros ou mais. Portanto, depende, vão sempre atrás dos insetos. Portanto, se os insetos estão muito altos, quando está calor, por exemplo, eles sobem mais e vão atrás dos insetos. Embora possa haver aqui outros fatores a ter em conta, mas eles podem realmente voar muito alto. Enfim, não temos tempo para mais, Gonçalo. Pois não, Peço-me- mais uma vez isto terá que ficar para a segunda volta, mas fica pronto, para a próxima. haveria muito mais para dizer. Fica para a próxima. Quando for a Obrigado, segunda Zé. ronda, daqui a uns anos começamos a segunda ronda Exato, e, exato. e repetimos completamos as conversas que ficaram por Ora acabar. bem, obrigado, Zé. Até breve. Obrigado, até à próxima.